paz do Senhor Jesus. Mais um domingo na presença do Senhor. É uma forma melhor de começar a semana, né? Graças a Deus, Deus é bom. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aleluia. A gente está estudando o livro de segundo Reis. Estamos falando um pouco sobre a história de Israel. Povo cabeça dura, né? O próprio Deus falou sobre esse povo, né? Que esse povo é um povo de dura serviço, pescoço de ferro, não se entende para ninguém. Quero convidar você a abrir comigo 2 Reis, capítulo 6. A gente vai ler do 1 ao 7. O título aqui, está dividido entre alguns temas, que fala até o ferro flutua, os 4 leprosos e o milagre divino. Se você for achando, vai dando glória a Deus aí, querido. 2 Reis, capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Fala assim: E os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que agora o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Nós te rogamos até o Jordão, e de lá tome cada homem uma viga, e façamos ali um lugar onde possamos habitar. E ele respondeu: Ide vós. E um disse: Se contente e rogo-te que vai com os teus servos. E ele respondeu: Eu irei. Assim foi com eles. E quando eles chegaram até o Jordão, cortaram a madeira. Porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água. Ele gritou e disse: Ai, mestre, isso era imprestável. E o homem de Deus disse: Aonde ele caiu? E ele mostrou o lugar. Ele arrancou um galho e o lançou ali dentro, e o ferro flutuou. Portanto, disse ele: Toma-o para ti. E ele estendeu a mão e apanhou. O capítulo 6 e 7, ele destaca um pouco de como era a situação de Israel nesse momento, né? Só lembrando que Israel era uma nação de 12 tribos, mas após o filho de Salomão, Roboão, ficaram 2 tribos com os descendentes de Davi, que foi Judá e Benjamim, e as outras 10 ficaram conhecidas como Israel. Uma ficou conhecida como Judá e outra como Israel. Por isso que até um dos nomes, né? Judeus. Por quê? Porque vem de Judá. Então, essa história aqui está focada nessas 10 tribos, que são as tribos do norte. E a do sul são essas outras 2 que eu falei. Então, aqui a gente está falando sobre as tribos do norte, né? Então, esse capítulo 6 está destacando quão crítico estava a situação do povo, né? Um povo que, de tanto desobedecer a Deus, eles escolheram coisas horríveis, horríveis mesmo. A gente vai estudar aqui no decorrer e vocês vão entender um pouco melhor. Nesse momento eles estavam sob a liderança de Jorão, que era filho de Acabe, e eles estavam numa guerra contra os sírios, né, que trouxe um grande sofrimento, inclusive a escassez de alimento. O cenário é de desespero, e a fome é uma ameaça real. Esse mesmo rei da Síria atual, ele se chama Ben-Hadad. A pastora falou bastante dele, não sei se vocês lembram. E esse rei foi o mesmo rei que foi culpado por Acabe. Deus deu uma vitória para Israel diante dos sírios, e Acabe simplesmente falou para ele: ele é meu irmão. Não sei se vocês lembram de mais capítulos atrás, esse mesmo Ben-Hadad, ele humilhou o povo de Israel. Ele chegou e falou para eles: o seu ouro é meu, as suas mulheres são minhas, e a sua terra é minha. E Acabe falou: tudo bem, é tudo seu, nós somos seus servos. Simplesmente se rendeu. Mas depois, ele não só contente com isso, ele foi e disse que ia invadir, que ia queimar tudo, e Acabe entrou em desespero. Só que Deus foi e deu uma vitória para Israel sobre os sírios de forma sobrenatural. E o que Acabe fez? Ele falou: ele é meu irmão, mesmo fazendo tudo isso, ele é meu irmão. E você para pensar que a atitude de um pai, né, ela pode fazer mal à vida de um filho. Você que é pai, você tem que entender que a partir do momento que você tem um filho, as suas atitudes não vão ser só para com a sua vida, vai ser com a vida dos seus filhos. Depois da morte de Acabe, quem reinou foi Acasias, que era o primeiro filho, era o primogênito.
Só que ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor e morreu depois de 2 anos de reinado. Como ele não tinha filho, Jorão, que era irmão dele, começou a reinar no lugar dele. Então, não só isso, Acabe, ele tinha desviado do caminho do Senhor e os filhos dele seguiram os mesmos caminhos. Então, você que é pai, eu quero te falar, as suas atitudes, elas podem mudar completamente a vida do seu filho, tanto para o bem quanto para o mal. Amém? Israel estava sofrendo por desobedecer o Senhor e por não se arrepender. Deus sempre enviava os profetas, mas nunca dava ouvidos. A todo tempo, quando a gente lê o livro de Reis, o livro de Crônicas, é sempre o povo de Israel pecando, se afastando do Senhor. Deus ia lá e mandava um profeta: arrependam-se, arrependam-se para que vocês vivam. Mas eles não davam ideia e preferiam adorar Baal e Azera ou Azerá. Todos os profetas, a maioria pelo menos, chega diante do povo e fala: cara, se arrependa, se arrependa, se arrependa, senão vai vir destruição, se arrependa. E o povo simplesmente ignorava e preferia adorar os outros deuses. É que tem uma pergunta muito interessante: você tem dificuldade em reconhecer os seus próprios erros? Não precisa me responder não, tá? Pensa aí. Você tem dificuldade? Ou você, quando alguém chega para você, você para e pensa? Porque existem pessoas que, independente de quem fala, ela não liga, eu estou certo, ou às vezes você escuta só o pastor. Deus pode usar qualquer um, querido. Qualquer um. A Bíblia nos diz que Deus usou uma mula para falar com a palavra. Então Deus pode usar aquele irmão que você considera talvez menos espiritual que você. E se Deus usar essa pessoa, você vai achar que não é de Deus? E aí? Glória a Deus. Nesse contexto, o profeta Eliseu se levanta como uma figura importante. Ele é o sucessor de Elias, que é conhecido por seu relacionamento com Deus e por operar milagres poderosos. Além disso, esse capítulo também relata o cerco da cidade de Samaria pelos sírios e a situação desesperadora dentro das muralhas da cidade. Vamos lá, Elias era um cara tão íntimo de Deus que somente ele e Enoque, em toda a palavra de Deus, não conheceram a morte. Eles foram arrebatados. Imagina, querido, você ter essa honra de Deus falar: cara, eu gosto tanto dessa pessoa que eu vou trazer ele para mim, só que ele não vai enfrentar a morte. Imagina essa intimidade. Não só isso, o homem orou e ficou sem chover por 3 meses. Já imaginou Deus ouvir uma oração só a esse nível? Imagina que autoridade, né? De Deus falar para você: ó, dá uma ordem aí para não chover durante tanto tempo. E só vai chover através da sua palavra. Já imaginou? Já imaginou quanto poder que tinha? E Elias, só que também Elias ele era humano, né? A gente tem passado por esses estudos e a gente estudou que Elias também teve medo. Você se cobra muito quando você está passando por alguma dificuldade? Eu queria te lembrar que, por mais que você seja crente, você não é um super-homem nem uma super-mulher. Você também é ser humano. E é necessário pedir ajuda. Olha para o seu lado aí. Olha para o seu lado aí. Essa pessoa bonita aí. É seu irmão em Cristo. Ou para frente ou para trás, quem não está. Quando você estiver passando dificuldade, peça ajuda, tá? Em nome de Jesus. E Eliseu foi um discípulo direto de Elias. Uma observação bem legal, uma curiosidade, é que Eliseu ele pediu a porção dobrada de Elias. Certo? Amém? E quando a gente lê, Eliseu fez exatamente o dobro dos milagres que Elias fez. Olha que top. Aleluia. A gente vai também ver sobre um pouco da situação desesperadora. Hoje, graças a Deus, nós temos poucas guerras, principalmente no Brasil, né? Graças a Deus. Mas naquela época, a riqueza das nações era literalmente guerra. Eles invadiam um lugar, tomavam todas as coisas preciosas e fazia daquele país um estado vassalo, onde ele tinha que sempre pagar um tributo, pagar alguma coisa, e assim era a riqueza da galera naquela época. Então, agora você imagina, os sírios, um povo que odiava Israel, até hoje todas as nações em volta de Israel odeiam Israel. Se você para um pouco para estudar aquela era lá, todos odeiam, com todas as forças. Então imagina uma nação que odiava Israel, agora imagine quão desesperadora era a situação. Naquela época as cidades, a maioria eram envoltas por muralhas. Então o que a Síria fez? Ele cercou Israel e não deixou entrar nem sair ninguém. Agora
Agora você imagina um lugar onde não entrava alimento, onde não entrava nada. Em Israel tem poucos rios, então não tinha lugar para eles pegarem água. Agora você imagina quão desesperadora é essa situação. Você que é pai, imagina seu filho pedir algo para comer e não ter. Imagina o desespero. Mas Deus intervém de uma forma sobrenatural, amedrontando os inimigos e restaurando a prosperidade da cidade. Você já passou por algum momento onde você parou e pensou, cara, agora é só Deus, eu já não tenho mais capacidade de resolver isso? Você já passou? Quem já passou por um momento assim? Levanta a mão. Eu também já passei por muitos momentos assim, e a maioria das vezes eu passei por culpa minha, por tentar fazer as coisas do meu jeito. Não sei você, querido, mas infelizmente eu confio muito no meu intelecto. Confio muito, isso é algo que eu tenho deixado Deus me tratar, eu tenho lutado contra isso. Mas quando vem um problema para você, qual é o seu primeiro pensamento? Qual é o seu primeiro pensamento? Você já pensa em orar ou você já pensa em como resolver? O povo de Israel é a mesma coisa. Tem no estudo passado, vocês não lembram agora se foi na semana passada ou retrasada, onde falamos sobre Naamã. O rei foi passado, né? Obrigado. Chegou diante de Israel, mandou uma carta para o rei e falou assim: eu ouvi dizer que o profeta aí pode te curar. Aí o que esse cara fez? Meu Deus, ele quer a nossa morte. E Eliseu chegou, cara, tem profeta em Israel, tem homens de Deus em Israel, manda ele para cá que através do poder de Deus a gente vai curar. Ou também teve um outro rei, que ele chegou para o servo, ficou doente e falou: vai lá em tal lugar e consulta um Deus estrangeiro para ver se eu vou estar melhor ou não. Então essa pergunta, aonde você vai quando você está com desespero? Eu falei mais cedo, essa pessoa que está do seu lado aí, um ombro amigo, uma pessoa que você pode contar. Amém? Primeiro tópico aqui, até o machado flutua. Eliseu vai até o rio Jordão com seus alunos para cortar algumas árvores, para terem vigas de madeira para a sua construção. Um deles deixou que o ferro de machado caísse dentro da água do rio. Isso causou uma grande preocupação, porque o machado, justamente aquele machado, era emprestado. Então Eliseu fez o seguinte: cortou um pedaço de madeira, jogou na água, e isso fez o machado de forma sobrenatural flutuar sobre as águas. E assim o machado foi resgatado e o problema foi resolvido. Imagina um machado, vamos colocar como o tamanho da sua mão aí, ele caindo dentro do rio de forma natural, você consegue achar? É praticamente impossível. Ainda mais dependendo da profundidade do rio, você teria que mergulhar, dependendo da profundidade você não teria fôlego suficiente, dependendo da cor da água você não conseguiria enxergar nada. Então, olhando com os olhos naturais, é impossível eles recuperarem aquele machado. Fora que a Bíblia faz questão de que ele fala, o machado era emprestado. Então o machado não era deles. Então eles tinham um problema que de forma natural era impossível de resolver, e eles correram para o sobrenatural. E Deus, ele faz isso com a gente. Quando a gente tenta resolver das nossas formas, Deus fala: vai lá, tenta do seu jeito. Quando você cansar, eu vou continuar aqui, mas vai lá, tenta do seu jeito. Você quer ser teimoso? Vai, tenta do seu jeito. E quando a gente está tudo arrebentado, aí a gente lembra. A Luana falou um pouco antes sobre o filho pródigo. Já parou para pensar que só quando ele estava no fundo do poço que ele lembrou: cara, eu tenho um pai, e esse pai ele trata os servos muito bem, e eu estou aqui querendo comer a lavagem de porco. Na casa do meu pai até os servos comem bem. Então foi necessário que o filho pródigo tivesse todo aquele problema, que ele desejasse a comida dos porcos, para ele lembrar do Deus dele. Então, enquanto ele tinha dinheiro, enquanto estava tudo bem, ele não lembrou do pai. E a mesma coisa aqui, a galera tenta fazer tudo de forma, e eles pensaram: meu Deus, não tem como a gente resgatar esse machado, somente de forma sobrenatural. Então o que eles fizeram? Recorreram a Eliseu: Eliseu, dá um jeito aí, cara, vamos clamar a Deus aí, porque já é impossível para a gente fazer, é impossível para a gente resgatar esse machado. Aqui interessante, aquele machado era uma ferramenta de trabalho, que por descuido caiu na água do rio e se afundou, sumindo por lá. No reino de Deus, os
os nossos dons são como ferramentas de trabalho, são dados para o crescimento da obra de Deus. Aqui tem uma pergunta: como temos manuseado essa ferramenta que Deus te deu? Eu tenho uma pregação que eu intitulei ela como Desenterrando Chamados, porque o que tem de pessoas dentro da igreja que enterraram chamados e dons. Tem um louvor muito interessante, né? O Mateus vai até rir porque não é o tipo de louvor que eu escuto, que fala assim: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Então, qual é o seu dom? Qual é o dom que Deus te deu que você não está usando? Talvez você tenha o dom de louvar, mas a vergonha está te impedindo. Talvez você tenha o dom de pregar, mas a vergonha também está te impedindo. Ou talvez você não tenha se colocado na posição. Eu quero te falar que aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele vai te dar graça para você fazer. Só que Deus não vai te dar graça para fazer aquilo que Ele não te mandou fazer. Muitas pessoas estão cansadas dentro da igreja porque estão fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Então, se Deus não te mandou fazer, Ele não vai te dar graça suficiente para você fazer. Então, você vai estar fazendo na força do seu braço. E aí, meu querido, minha querida, eu quero dizer que você vai cansar. E se você não acordar, se alguém não te falar, a probabilidade de você morrer é alta. Então, dá uma conferida aí, né? A Bíblia fala: examine o homem a si mesmo. Vê se você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, ou se você está fazendo além e não está recebendo graça. Talvez seja por isso que você está cansado. Tem aqui algumas referências que me lembram, é a parábola dos talentos, né? O Senhor chegou, deu um talento para um, deu 5 para outro, deu 10 para outro. Aquele que tinha 10 foi, investiu o talento e multiplicou, dobrou o talento. O que tinha 5 foi, investiu e também dobrou. Mas o que tinha 1 escondeu. Foi lá e enterrou o talento com medo. E quando o chefe, o mestre, chegou e falou: cara, o que você fez? Eu te dei um talento. Por que você não investiu? Por que você simplesmente não colocou ali, ó, no banco? Né? Que quando voltasse eu receberia com juros. E Deus te pergunta: o que você tem feito com os dons que eu te dei? O que você tem feito com os talentos que eu te dei? Não só isso, uma coisa interessante: a nossa saúde física. Como você tem cuidado do corpo que Deus te deu? Você tem cuidado do seu corpo? Ou você tem judiado do seu corpo? Eu estou lendo um livro do pastor Luciano Subirá, muito interessante, e ele fala um pouco sobre saúde física. Ele falou que ele encontrou com um pastor, que eu não me lembro o nome do pastor, que esse pastor ele ficou internado durante muito tempo e teve um encontro com Jesus, e Jesus virou para ele e falou: você é um suicida. E ele, sem entender nada, falou: como assim eu sou um suicida? Ele falou: você tem matado o seu corpo com a forma que você tem vivido. E isso me quebrou bonito, né? Porque eu confesso que eu não tenho cuidado da minha saúde como eu devia. E Jesus falou para aquele cara: você é um suicida. Olha que forte. Tem um outro cara também que foi uma valista escocês, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome dele, que é difícil de falar, que no leito de morte ele falou assim: Deus me deu um cavalo e me deu uma mensagem. Eu matei o cavalo e por isso eu não consegui entregar a mensagem. Ele morreu com 29 anos. Tinha muita vida, muita coisa para frente. No mínimo o dobro, se ele tivesse cuidado da própria saúde, ele teria no mínimo o dobro de vida para poder levar o Evangelho, para poder levar o Evangelho às pessoas. Também a saúde emocional. Como tem estado a sua saúde emocional? Hoje em dia, depressão, ansiedade são mal do século. A depressão e a ansiedade crescem 300% a 400% por ano, gente. Isso é um absurdo, é muito. E nós também somos humanos, nós não estamos isentos disso. Nós temos sim a Deus, mas aquilo que é nossa responsabilidade, nós temos que fazer. Cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde mental. Amém? O segundo tópico aqui fala sobre os carros de fogo. Aí nesse mesmo capítulo 6, a gente vai ler do 12 ao 18. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 12 ao 18. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém. E um dos servos disse: nenhum, meu senhor, mas Eliseu, o profeta que está em Israel,
conta ao rei de Israel as palavras que tu fala na sua câmara de dormir. E ele disse: vai e espiona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe dizendo: eis que ele está em Dotã. Portanto, ele envia cavalos e carruagens e um grande exército. E eles vieram à noite e puseram um cerco na cidade. E quando o servo do homem de Deus havia levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagem. E o seu servo disse a ele: ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles, ou mais numerosos, em outras versões. Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou e disse: fere esse povo, rogo-te, com cegueira. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. Esse texto aqui é muito interessante, porque ele mostra que mesmo o povo de Israel, virando as costas para Deus, Deus ainda tinha misericórdia, ainda falava para Jorão todos os planos do rei da Síria. Olha como Deus é misericordioso. O rei da Síria, ele faz planos para atacar Israel. No entanto, Deus revela secretamente os planos de Eliseu, permitindo que o profeta informe o rei de Israel, Jorão, sobre os movimentos inimigos. Essa revelação divina frustra repetidamente os planos do rei da Síria, deixando ele sempre um passo atrás. Abra comigo Ezequiel 22:30. Louvado seja Deus. Ezequiel 22:30. Aleluia. Se for achando, vai glorificando o Senhor ali, igreja. Amém? Fala assim: e busquei por um homem entre ele que fizesse o cerco, que se pusesse a brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Olha que forte. Em todo Israel, Deus não achou ninguém que se colocasse na brecha pelo povo. E aqui, Eliseu é essa pessoa que se coloca na brecha por Israel. Deus, mesmo irado com o povo de Israel, porque havia um homem de Deus ali, ele tinha misericórdia e sempre falava para Eliseu quais eram os planos do rei da Síria. Então o rei da Síria enviou um grande exército e cerca Dotã, aonde Eliseu está. Geazi, o servo de Eliseu, fica apavorado ao ver o exército inimigo. No entanto, Eliseu ora a Deus para que os olhos do servo sejam abertos espiritualmente. E o jovem então vê as colinas cheias de cavalos, carros de fogo, o exército celestial de Deus. Essa visão é um lembrete poderoso de que Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, é muito superior a qualquer dificuldade e protege o seu povo. Romanos 8,31, se eu não me engano, fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente cantou até esse louvor, né? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E Deus, Ele está aqui para nos auxiliar em todos os momentos, sejam eles bons, sejam eles ruins. Deus, Ele é o Senhor de toda a terra, então Ele tem toda a autoridade para mandar e desmandar. E Ele também é o nosso Pai e nosso amigo para quando a gente tiver com problema. Porque às vezes os problemas são externos. Vem o Deus Senhor, Todo-Poderoso, e resolve. Mas às vezes os problemas são internos. Aí vem o Deus Pai, o Deus amigo. Então Deus, Ele está com a gente todo o tempo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando os sírios marcham em direção a Samaria, Deus temporariamente cega os inimigos, permitindo que Eliseu os conduza até o rei de Israel. O rei, orientado por Eliseu, mostra misericórdia aos inimigos, os alimentando e enviando de volta para a terra. Aos olhos humanos, essa era uma guerra perdida, porque tinha Eliseu, Geazi e alguns outros servos profetas. Não eram guerreiros, provavelmente não tinham armas, somente ferramentas, contra todo um exército da Síria.
eles não tinham chance alguma de vencer. Só que esse foi um dos textos que eu gravei na minha vida, só que eu gravei uma outra versão que fala: mais numerosos são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Então, talvez você olhe para o lado, você vê as situações, você não consegue enxergar uma saída. Lembra desse texto: mais numerosos são os que estão conosco, mais numerosos são os que estão comigo do que os meus inimigos. Amém? Deus é quem luta por você. Deus já decretou a sua vitória. Por quê? Eu estou contigo. E se Deus está conosco, nada pode nos deter. Aleluia. Agora chega no capítulo, no tópico 3, que é a fome de Samaria e o cerco da Síria, que está lá, volta lá em 2 Reis, capítulo 6, a gente vai ler do 24 ao 31. 2 Reis, capítulo 6, 24 ao 31. Amém? Amém? Fala assim: e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o exército e subiu e sitiou Samaria. E houve grande fome em Samaria, e eis que eles a sitiaram, até que a cabeça de um jumento foi vendido por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. Enquanto o rei de Israel estava passando por cima do muro, gritou-lhe uma mulher dizendo: socorro, meu rei! E ele me disse: se o Senhor não te ajudar, de onde eu te ajudarei? Daí ou do lagar? E o rei disse: que te aflige? E ela respondeu: essa mulher disse para mim: dá o teu filho para que possamos comê-lo hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Assim nós cozinhamos o meu filho e o comemos. E eu disse a ela no dia seguinte: dá o teu filho para que possamos comê-lo. E ela havia escondido seu filho. E sucedeu que quando o rei ouviu essas palavras, ele rasgou as suas vestes e passou por cima do muro, e o povo olhou. E eis que ele tinha um pano de saco dentro sobre a sua própria carne. Então ele disse: Deus, assim faça. E mais ainda a mim, se a cabeça de Eliseu, o filho de Safate, estiver firme ainda nesse dia. Esse para mim é um relato que eu confesso que me angustia. Imagine a fome ao nível de a pessoa, primeiro, tem que comer cabeça de jumento, tem que comer os animais que eles usavam para trabalhar. Eu não sou muito fã de carne. Imagina quando tem que comer a cabeça de um jumento. Misericórdia. Olha o nível extremo que chegou. Não somente isso, mas ao ponto de uma mãe ter que cozinhar e comer o próprio filho. Eu não consigo imaginar o tamanho do desespero de uma mãe a ponto de ter que comer o próprio filho. Olha o desespero e olha onde a desobediência a Deus pode levar um povo, uma pessoa. O povo de Israel, que tinha tudo para ser o povo mais abençoado da terra, que foi o povo que Deus escolheu para que representasse ele na terra, mas por ser desobediente, por ter virado as costas a Deus, estava passando por algo que a gente considera inimaginável. Inimaginável. Esse é um dos relatos mais sombrios e impactantes que Israel já viveu. Chega a ser bizarro, gente. Eu não consigo imaginar isso. Comer o próprio filho, misericórdia. Vamos lá. Com o circo, não havia mais acesso a alimento e suprimento. A situação dentro da muralha estava rapidamente se deteriorando, levando à escassez extrema de alimento, e os preços dispararam, e a fome se espalha rapidamente. Um dos aspectos mais marcantes dessa narrativa é a história de duas mulheres cozinhando e comendo seus próprios filhos. Um retrato angustiante da degradação humana em condições extremas. Imagina quão extremo foi para a mulher pensar: ainda tenho meu filho para comer. E para elas falarem isso, provavelmente o pai já devia ter morrido, porque aqui não relata sobre os pais dos filhos. Provavelmente ele já deveria ter morrido, porque a situação era de fome. Talvez ele até tenha deixado a esposa e o filho comer, e por isso ele acabou morrendo. Mas olha quão terrível era o estado
do povo que era para ser o povo mais abençoado da terra, que era para ser o povo que as nações olhariam e falariam: cara, essa nação tem algo diferente. O que eles têm de diferente, que eles são tão prósperos, que eles vencem todas as guerras, e através deles eles buscariam o Deus de Israel. Mas por causa da desobediência desse povo, eles viveram algo que até para aquela época era algo repugnante, né? E o rei de Israel, Jorão, ao testemunhar essa tragédia, fica perturbado e joga a culpa sobre o profeta Eliseu, que orientou ele a liberar os soldados. O rei estava disposto a matar Eliseu, mas a intervenção divina previne essa ação. Aí tem uma pergunta aqui bem interessante para você pensar, não precisa me responder. Você admite os seus erros ou procura desculpa e procura culpados? Quando você erra, você tem a facilidade de falar: eu errei, a culpa disso é minha, ou você procura desculpas ou outras pessoas para culpar? Pensa aí. 1 João 9 fala que se nós pedirmos perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. Mas se você não reconhecer o seu pecado, como Deus vai te perdoar de algo que você acha que você nem fez? No tópico 4 é sobre a profecia de Eliseu e os 4 leprosos. A gente vai ler 2 Reis, capítulo 7 dessa vez. A gente vai ler do 1 ao 9 e depois do 14 ao 20. 2 Reis, capítulo 7, do 1 ao 9. Aleluia. Vamos lá. Então Eliseu disse: ouve a palavra do Senhor. Amanhã, por volta dessa hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, no portão de Samaria. Então o Senhor, em cujo a mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que se o Senhor houvesse de fazer a janela dos céus, de abrir a janela dos céus, poderia isso suceder? E ele disse: eis que verá isso com os teus olhos, mas disso não comerás. E havia 4 leprosos na entrada do portão, e eles disseram um ao outro: por que estamos aqui assentados até morrermos? Se dissermos: queremos entrar na cidade, eis que a fome está na cidade, e lá morreremos. E se continuarmos aqui assentados, também morreremos. Ora, por isso vamos e debandemos para o exército dos sírios. Se eles salvarem as nossas vidas, viveremos. Se eles nos matarem, então somente morreremos. E eles se levantaram ao crepúsculo para ir até o acampamento dos sírios. E quando haviam chegado à parte extrema do acampamento, não havia homem algum ali, porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens e o barulho de cavalo, verdadeiramente o barulho de um grande exército. E eles disseram aos outros: vede, o rei de Israel contratou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios, para virem sobre nós. Porquanto eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, o acampamento como ele estava, e fugiram por causa da sua vida. E quando esses leprosos chegaram à parte extrema do acampamento, eles entraram em uma tenda e comeram e beberam, e carregaram dali prata, ouro e vestimentas, e foram e esconderam-se. E retornaram e entraram em outra tenda, e dali também carregaram e foram e os esconderam. Então disseram ao outro: não agimos bem. Esse dia é um dia de boas novas, e nós retivemos a nossa paz. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal sobrevirá sobre nós. Agora, portanto, venham, para que possamos ir e contar a casa do rei. Nesse mesmo capítulo aí, vai para o versículo 14. Versículo 14. Eles, portanto, tomaram 2 cavalos de carruagem, e o rei enviou atrás do exército sírio, dizendo: ide e vede. E eles foram atrás até ao Jordão,
E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e vasos, os quais os sírios haviam lançado fora na sua pressa. E os mensageiros retornaram e contaram ao rei. E o povo saiu e despojou da tenda dos sírios. Assim, uma medida de farinha fina foi vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, segundo a palavra do Senhor. Então o rei indicou o Senhor, em cuja mão ele se apoiava, para terem cabo no portão. E o povo pisoteou no portão, e ele morreu conforme disse o homem de Deus, que falou, quando o rei desceu até ele. E sucedeu como o homem de Deus havia falado para o rei. Isso, 2:18. 2 medidas de cevada por 1 shekel, e 1 medida de farinha de trigo fino por 1 shekel. E estarão amanhã por volta dessa hora no portão de Samaria. 19. E que o Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: agora, eis, se o Senhor fizer janelas do céu se abrirem, poderia isso acontecer? E ele disse: eis que verá isso com os teus olhos, mas disso não comerás. E assim isso lhe sobreveio, porque o povo pisoteou no portão e ele morreu. No momento em que a cidade de Samaria estava à beira do colapso, devido à falta de alimento, Eliseu profetiza que dentro de um dia haveria abundância de alimentos na cidade. Mas o capitão, que não acreditou na profecia, veria o milagre, mas não comeria. A mensagem de Eliseu é uma demonstração de fé inabalável que os profetas tinham em Deus, e em sua capacidade de cumprir as suas promessas. Eliseu não apenas anunciou abundância, mas também fornece um prazo específico, de um dia, o que aumentou a expectativa e a incerteza entre os líderes e o povo de Samaria. Eliseu, ele tinha uma intimidade tão grande que Deus não só falava o que ia acontecer, mas falava o dia. Tal dia vai chegar tal bênção para você. Oh, glória, aleluia! Então, Eliseu, ele tinha essa convicção. Tal dia vai acontecer isso. Só que o capitão que foi até Eliseu falou: ainda que Deus abrisse as comportas do céu, isso aí não aconteceria não. E por causa da incredulidade dele, Eliseu virou para ele e falou: você vai ver isso acontecer, mas você não vai participar dessa bênção, você não vai comer. E como a gente leu, quando eles deram a notícia, o povo saiu alvoroçado, pisoteou ele e ele morreu pisoteado. Tudo isso porque ele duvidou e botou Deus à prova. E aqui entra também a história dos 4 leprosos. Naquela época, quando uma pessoa era leprosa, ela não podia viver no meio do povo. Ela tinha que viver fora do acampamento, fora da cidade. E eles tinham que mendigar, eles tinham que pedir para alguém dar comida para eles, porque eles não podiam trabalhar, eles não podiam nem ver os familiares. Segundo a lei judaica, eles poderiam ver a família uma vez por semana, de longe. Eles tinham que manter uma distância, porque a lepra naquela época não tinha cura. E é uma doença contagiosa. Então, para não contagiar todo mundo, eles eram obrigados a viver fora do acampamento, até que eles morressem ou que Deus tivesse misericórdia e curava eles. Então, imagina, se a situação da galera de dentro já era desesperadora, imagina dos leprosos, que deviam viver fora dos muros, suplicando por alimento. Eles tomaram uma decisão corajosa de sair em busca de comida. Eles não tinham nada a perder, uma vez que a morte era inevitável pela situação de saúde ou pela fome. Então, eles não tinham nada a perder. Eles precisavam chegar a esse nível de não ter nada para perder, para arriscar e falar: sabe o que me veio à mente agora? Havia profeta em Israel, havia um homem de Deus, por que essas pessoas simplesmente não foram até Eliseu? Eles eram leprosos, Eliseu tinha o poder de Deus para curá-los. Só que a galera estava tão longe de Deus, eles estavam tão desviados de Deus, que eles simplesmente não pensaram. Eliseu teve, com certeza, eles sabiam da história que Eliseu curou Naamã de lepra, Naamã que era um estrangeiro. Então, quanto mais Eliseu podia curar alguém que era do povo de Israel, que era do povo de Deus. Então, esses leprosos, eles estavam tão afastados de Deus que eles nem pensaram nisso. E sempre tinha um profeta em Israel. Tinha Elias e depois Eliseu. Mas eles estavam tão longe, a fé e a confiança deles não estavam em Deus, que eles nem se atentaram a isso. Então eles estavam vivendo uma vida miserável,
uma vida desgraçada, porque não recorreram a Deus, porque não tiveram fé que Deus podia curá-los. E se ele simplesmente chegasse diante de Eliseu e falasse: olha, nós pecamos contra o Senhor, nós nos arrependemos, nós estamos aqui pedindo, ora por nós, né? Você é um homem de Deus, assim como você curou Naamã. Se eles tivessem esse entendimento e essa fé, a história deles seria mudada, porque eles poderiam viver novamente com a família, eles poderiam viver a vida deles normalmente. E aqui eles tiveram ainda, Deus teve misericórdia com eles, porque foram eles que encontraram, né, as bênçãos, encontraram ali que o povo sírio tinha corrido, tinha fugido, eles encontraram. Só que o que é legal nessa história é que eles também não foram egoístas, porque os leprosos, eles eram marginalizados. As pessoas, se ele chegasse perto de alguma pessoa limpa, a pessoa chegasse e falasse para o sacerdote, eles eram apedrejados até a morte. Então eles não tinham direito de chegar perto de ninguém. Se eles chegassem, eles eram mortos. Então imagina como marginalizados eles eram. Fora que o fato de serem leprosos, a pessoa deve pensar: esse pecador aí, ele fez alguma coisa para merecer isso. Ele só é doente porque ele é um pecador. Então, além de ser marginalizado pela saúde, eles ainda eram marginados pelos religiosos, que consideravam: você fez alguma coisa para você por esse problema aí. Tanto que, quando a gente lê o Novo Testamento, os apóstolos até chegam diante de Jesus e falam: mestre, quem que pecou para esse homem ser cego? Foi ele ou foi os pais? E a resposta de Jesus é: nenhum dos dois. Ele é cego para que o poder de Deus se manifestasse nessa época. Então, da mesma forma que Jesus falou isso, o poder de Deus poderia ser manifesto através de Eliseu e curar esse leproso. Então, não é muito necessário nós sabermos aonde buscar ajuda. É necessário a gente saber para onde a gente está olhando. Aonde está, né? Leva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Aleluia. Tem outro versículo que eu queria ler com vocês, que está em Lucas 22. Lucas capítulo 22. Antes da gente ler o texto, eu vou ler só uma parte aqui que fala assim: como eu disse, apesar da sua condição marginalizada e das adversidades que enfrentaram, esses homens demonstraram empatia e agiram com amor ao compartilhar a notícia de abundância de alimento com os outros. Aleluia. Amém? Lucas, capítulo 22, versículo 31 e o 32. Fala assim: e o Senhor disse a Simão: Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Esse contexto aqui é muito engraçado, porque todos eles já andavam há 3 anos com Jesus, e ainda assim, existia no meio deles pessoas que ainda não eram convertidas. E essa é uma realidade que nós temos até hoje dentro da igreja. Existem pessoas que estão dentro da igreja, estão perto de Jesus, mas não são convertidas, não têm um coração convertido ao Senhor. E a gente tem falado aqui sobre esses leprosos. Como a gente falou, se eles tivessem um coração convertido ao Senhor, eles não só saberiam onde buscar ajuda, mas o próprio Deus iria em favor deles. O próprio Deus iria em socorro deles, poderia até mesmo mandar Eliseu para curá-los. Então, dentro da igreja existem pessoas que ainda não se converteram. É muito triste quando a gente lê Jesus, se eu não me engano, é Mateus 24, que ele fala assim: terão 2 lavrando a terra, um será arrebatado e o outro vai ficar. Vão ter 2 mulheres, uma será arrebatada e a outra vai ficar. Me dói o coração saber que dentro da igreja, pessoas que estão no culto todos os domingos, estão no culto nas sextas-feiras, estão nos cultos de jovens, no culto de adolescentes, mas que não irão ao céu. Por quê? Porque não se converteram.
Isso me dói o coração, porque a pessoa remou e morreu na praia. Teve a oportunidade, mas não foi salvo, porque não se converteu. E esse texto aqui, Jesus falou para Pedro: quando você se converter, vai e ajuda os outros. Aí entra no discipulado. Talvez tenha pessoas do seu lado aí que não são convertidas, que você precisa discipular. Se você conhece alguém aí, do seu lado, porque a gente vê, essa é uma realidade, né? A gente conhece uma árvore pelos frutos. Então, se você tem alguém do seu lado que você acha que não é convertido, discipula ele. Você não precisa literalmente mostrar para ele: estou discipulando. Não, dá uns conselhos, seja exemplo, traz para perto. Porque, infelizmente, ainda há pessoas dentro da igreja que não são convertidas. Assim como no povo de Israel. Mesmo quando o povo estava inclinado para Deus, mesmo quando o povo estava no reinado lá de Davi, que Davi era um homem temente, ainda assim no meio do povo de Deus, existiam pessoas que praticavam coisas contra Deus. Existiam pessoas que seguiam Baal, existiam pessoas que seguiam Azera, existiam pessoas que faziam necromancia. Então, mesmo no meio de uma nação que foi feita, que foi chamada por Deus para ser uma nação eleita, separada, ainda existiam pessoas que preferiam outros deuses. Isso é triste. Essa é a realidade. Para mim, isso é triste. O rei, então, viu alguns casos de guerra e uma parte enviou uma parte do exército para investigar a história dos leprosos. Lá encontraram tendas abundantes, comida em abundância e todo tipo de tesouro. A incredulidade foi rapidamente substituída por uma alegria indescritível. Quando os soldados trouxeram uma farta quantidade de alimento, o povo nos portões saiu correndo e atropelando o capitão que estava no portão e o matando. Esse mesmo capitão que duvidou, ele viu o milagre acontecer, mas não usufruiu. E a conclusão fala assim: muitas pessoas estão famintas. Nós, como seguidores de Cristo, temos o dever de compartilhar o Evangelho, que é o verdadeiro alimento espiritual que sacia a fome das almas. Agora, fazendo uma analogia desses leprosos. Sem Jesus nós éramos leprosos, nós éramos doentes. Sem Jesus nós estávamos na situação desses leprosos. Mas nós tivemos a oportunidade de receber um tesouro que foi Jesus. E através desse tesouro nós fomos salvos. Então a gente não pode ser egoísta e temos que aprender com esses leprosos. Eles receberam um tesouro, eles receberam um alimento, e o que eles fizeram? Guardaram sua coisa. Porque se os leprosos não chegassem lá e avisassem, a probabilidade da galera não saber era muito grande. Por quê? Eles estavam dentro da cidade, dentro das muralhas, eles não saíam porque não tinha movimentação, porque eles sabiam que o exército inimigo estava do lado de fora, então ninguém se arriscava a sair. Então, se os leprosos não avisassem, as pessoas morreriam de fome lá dentro. As mães continuariam cozinhando os próprios filhos, as pessoas continuariam comendo cabeça de cavalo, de jegue. E o mundo está assim, gente. O mundo está assim. São filhos matando pais matando filhos. Eu já não assisto jornal há muitos anos exatamente por isso, porque você liga o jornal, é só tragédia de um nível que você olha e fala: meu Deus, como uma pessoa consegue fazer isso? Não precisa ir muito longe. Alguns anos atrás nós tivemos um caso aqui de uma mulher que espancou a filha e criança aqui em Portel, aqui no bairro vizinho. Então não está tão longe essas coisas ruins. E nós que somos os leprosos limpos por Cristo, nós temos que mostrar para essa galera que tem como ser curado, tem alimento em Cristo. Cristo pode mudar a vida deles. Ontem a gente saiu da rede, a gente foi ali fazer um lanche e eu encontrei o abençoado Paulinho, cara, daquele jeito. E, cara, isso entristece meu coração, porque ele estava aqui com a gente na igreja, ele estava tocando bateria, ele tem um dom lindo, toca bateria pra caramba, é um jovem abençoado. Falei com ele, chamei ele para a igreja, mas a situação dele hoje é a mesma situação desse leproso. E é o nosso papel chegar lá e falar: cara, para com isso,
você está lá. Eu tive uma conversa com ele, falei para ele que ia lá buscar ele para o culto hoje. Ele falou que vai vir. Vamos orar e ter fé em nome de Jesus, que ele vai vir e Deus vai mudar a situação dele. Mas existem muitas pessoas aí fora. Esse trabalho que o Vida Paz faz lá no Ratatá são pessoas que ninguém quer estar perto, mas nós temos que ir lá e amar. Porque, querido, se nós temos o amor de Cristo, não amar essas pessoas, ninguém vai amar, cara. Essas pessoas são o tipo de pessoas que eles olham e falam, cara, é melhor morto. É esse o pensamento que o mundo tem dessas pessoas. Talvez até mesmo o familiar já deve ter dito para eles, cara, por que você não morre uma vez? Talvez eles já tenham ouvido frases assim. E se a gente não amar, quem vai amar, cara? E essas pessoas são pessoas importantes porque em Cristo também morreu. Cristo também morreu por eles. Deus também os ama. Hoje eles estão lá como filho pródigo, comendo, desejando a lavagem do corpo, mas são príncipes do Senhor, são princesas do Senhor. E nós temos que amar e mostrar para eles, eu já tive aí também, cara, já fui leproso, mas existe um Deus que pode te curar, que pode te limpar. Só que você precisa confiar. Então esse é o nosso papel. Amém? Glória a Deus. O cerco de Samaria e a intervenção divina na derrota dos sírios nos aponta para a soberania de Deus sobre todas as nações e circunstâncias. Ele é o Senhor e a sua vontade prevalecerá. O cumprimento da profecia destaca a capacidade de Deus de realizar milagres e transformações notáveis em nossas vidas. Como eu falei, Deus ele tem a capacidade de transformar um leproso em um rei. Isso é fácil, gente. Ele é o soberano de toda a terra. Ordenando Deus, quem não vai obedecer? Em Amós fala, rugindo o leão, quem não temerá? Ordenando o Senhor, quem não obedecerá? Tiago fala, você teme a Deus? Faz certo. Até os demônios também temem. Os demônios conhecem e temem, tremem de medo diante de Deus. Então Deus ele é soberano. Só que a gente também não pode dar brecha. O povo de Israel tinha o maior, ou melhor, o único Deus como Senhor. Mas as brechas e a legalidade que eles deram, o desobedecer, fizeram eles viver todo aquele mal que eles viveram. Então Satanás ele não tem poder nenhum sobre nós, apenas o poder que nós damos a ele. Tiago 4,7, se não me engano, fala: achegai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele viverá de vós. Então o primeiro papel é se achegar a Deus, porque se você não se achegar a Deus, você não tem força para resistir ao diabo. Porque a vitória não está em você. A força da vitória não está em você, mas está em Deus. Tem um salmo que fala: muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na própria força do seu braço, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. E nele nós temos a vitória. E por fim, as consequências da incredulidade e da desobediência nos lembram a importância da fé em Cristo e da necessidade de aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Assim como Samaria, a cidade de Samaria experimentou uma reviravolta surpreendente, também podemos experimentar uma transformação espiritual extraordinária, através do poder e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos olhar para Ele com fé, reconhecendo como o único e suficiente Salvador. Como a gente falou no estudo, Deus ele tem o poder de transformar nossas vidas. Eu sou uma prova viva disso. Eu sei bem de onde Deus me tirou. Você sabe bem de onde Deus te tirou. Então, cara, se Deus salvou você, por que Deus não pode salvar você? O poder de Deus às vezes é limitado por nós mesmos. Nós limitamos falando, porque lá vai ser difícil, hein? Pode ser que seja difícil para você, ou melhor, para você é impossível, assim como para mim é impossível, mas para Deus tudo é possível. Cristo fala, para Deus tudo é possível. Então, tenho certeza que você já ouviu vários testemunhos aí, ex-bruxo, ex-não sei o quê, ela fala, eu era maçom, eu era isso, eu era aquilo. Então, cara, Deus mudou essas pessoas. Por que não pode mudar você? Eu não sei você, mas eu já ouvi muito isso. Caraca, você, cara. Teve uma vez, eu falo isso porque até hoje eu acho isso absurdo, que a menina que estudou comigo, quando a gente estava fazendo alguma coisa, eu não sei se era academia, não lembro exatamente,
Eu falei para ela que eu estava na igreja, ela falou, você? Duvido. Aí ela falou assim, eu acredito que qualquer um esteja na igreja, menos você. E rapaz, às vezes eu lembro disso e falo, nossa Deus, não sabia que eu era ruim. Mas a esse nível aí, misericórdia. Então, cara, tem pessoas diferentes. Existem pessoas que olham, pô, Deus transformou aquela fulana lá. Os meus tios, eu tenho um tio que se converteu porque ele viu meu pai. Né? O irmão Alexandre, esposo da irmã Dalva, quando ele se converteu, ele falou, eu estava conversando com meu pai, e ele falou, cara, eu estava numa situação difícil, onde o mundo considerava improvável, mas eu olhei para o seu pai, no caso o Vadio, o nome dele é Oswaldo, mas todo mundo conhece ele como Vadio, se falar Oswaldo ninguém vai saber. Eu olhei para o Vadio e vi, cara, Deus mudou o Vadio, então Deus pode mudar. Então existem pessoas olhando para você, existem pessoas olhando para o que Deus fez com você. É a mesma coisa nesses leprosos. Os leprosos que encontraram comida foram as pessoas que ninguém dava valor, foram as pessoas que todo mundo considerava inútil, que as pessoas literalmente consideravam eles como bicho, poderiam morrer. Então são essas pessoas que estão precisando da gente lá fora. São essas pessoas, são esses leprosos que estão precisando que a gente fale, cara, eu também era leproso. Eu também era leproso, eu tive fome, eu tive sede, e as pessoas me consideravam como nada, era discriminado. Eu acho lindo o trabalho do Filipais, porque são pessoas que ninguém quer, ninguém dá valor. E a gente sabe quantas essas pessoas precisam ser amadas. A gente sabe quantas essas pessoas são descriminalizadas, até mesmo pela nossa própria família, às vezes. Porque só quem tem algum adicto na família sabe quão trabalhoso é. Você não sabe onde ele está, se está vivo ou não. Lá a gente passou por isso com meu pai foi usuário de droga, de bebida, eu acho que por mais de 30 anos. Por mais de 30 anos. E hoje, para a misericórdia de Deus, é um testemunho vivo, graças a Deus. Está mais de 8 anos limpo, para a glória de Deus. Eu acho que já chegou até 9 anos, eu não sei exatamente. Então, tem sim, jeito para todos. Tem jeito para todos. Na minha família começou com uma tia minha se converteu lá em Resende. Aí se converteu uma tia, depois mais 2 tias se converteram aqui, e foi indo. Hoje, graças a Deus, quase toda a minha família serve assim. E profetizo que em nome de Jesus vão servir. Então, tem pessoas olhando para você. Por isso que é muito importante, a Bíblia fala que nós estamos envoltos de uma nuvem de testemunha. Então, é necessário sim a gente dar testemunho, cara. Porque tem sempre alguém olhando para você. Talvez você pense, eu não sou ninguém, eu não sou nada na igreja, cara, mas tem sempre alguém olhando para você. Entenda que a sua atitude pode mudar a vida de alguém. Porque talvez tenha alguém que olhe para você e fala, pô, eu quero ser igual fulano. Aí você faz algo que não agrada ao Senhor, talvez essa pessoa até desiste de caminhar. Então eu quero que você entenda nessa manhã a importância do seu testemunho. A importância da sua vida, daquilo que você faz, das suas atitudes. Porque tem sempre alguém olhando para você. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Chamar o louvor também, né? Cadê? Aleluia. Vamos fazer uma oração.